Saudações, torcedor Coxa Branca. E o Coritiba foi eliminado do Campeonato Paranaense, empatou novamente com o Operário em 2-2 e foi superado na disputa de pênaltis. Fala tudo sobre essa partida. Antes, se puder, deixe seu like, se inscreva no canal, é rápido, é fácil, é de graça e ajuda muito. E o que podemos falar do jogo de hoje? Acho que o principal ponto é algumas questões na escalação que eu vou falar mais adiante, mas fazendo um apanhado geral do jogo. Novamente, uma defesa completamente exposta, um meio-campo que pouco marca e um time que toma muitos gols. Está sendo uma constante nas últimas partidas, todos os jogos tomando muitos gols. E um sistema defensivo muito frágil, completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado no ano passado. E dessa vez a gente enfrentando um adversário de Série B. Não dá nem para dizer que estamos enfrentando um adversário de Série A. Não, é um adversário de Série B, um adversário de meio de tabela de Série B, que é o local que o Operário costuma ocupar com mais frequência. Então, assim, muito preocupante essa questão defensiva. É algo que eu estou batendo na tecla praticamente todo dia. O Coritiba não contratou, porque eu não considero o Thiago Santos uma contratação, assim, não é um reforço. E a gente vai falar mais sobre ele depois. E acreditou muito na defesa que deu certo no ano passado. Só que essa defesa deu certo num contexto de Série B, com adversários mais fracos. E também com um treinador que priorizava completamente não ser exposto, não estar exposto. E o Fernando Seabra é o completo oposto do que era o Moza. Era um técnico que tenta jogar para frente e essa visão de jogo dele, esse comportamento que ele tenta estabelecer na equipe, expõe o Coritiba demais e a gente está pagando o preço por isso, estamos pagando nas últimas partidas e agora vão começar a vir os adversários mais qualificados no Campeonato Brasileiro. A gente enfrentou um Bragantino que é um bom time, mas não é um time lá da parte de cima da tabela. Enfrentamos um Cruzeiro que tem um excelente elenco, mas está em crise, e a Chapecoense que é um time que vai lutar contra o rebaixamento. Os bichos papões da Série A a gente não pegou ainda. Agora na quarta-feira vamos enfrentar o São Paulo, que eu não considero uma equipe lá da parte de cima da tabela, mas é um time muito tradicional e está jogando bem. Está na segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Então, é preocupante o que está acontecendo com o Coritiba nesse início de ano em relação ao setor defensivo. Então vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Coritiba entrou em campo hoje com Pedro Morisco, Tinga, Maicon, Thiago Santos. Aí já começa o problema. Alguém entendeu essa escalação do Thiago Santos? Eu não entendi. Eu gostaria de saber o que o Jaci fez para o Fernando Seabra para ser preterido em relação ao Thiago Santos, né? O Thiago Santos nem deveria ter sido contratado. Eu falo isso desde o dia que surgiu o nome dele, que ele estava acertando com o Coritiba. É o primeiro vídeo que eu cito o nome dele em relação ao Coxa e eu falo que eu não entendi a contratação. É um jogador que não deixou saudade no Grêmio, não deixou saudade no Palmeiras, não deixou saudade no Fluminense. As torcidas desses clubes não gostam assim muito do Thiago Santos. E existe um motivo para isso, não é simplesmente três torcidas diferentes combinarem de pegar no pé de um jogador, existem motivos. Mas enfim, voltando à escalação, Bruno Melo, William Oliveira, outro que não faz o mínimo sentido estar jogando. O Lavega foi escolhido ali novamente para fazer o meio campo, assim como foi contra a Chapecoense. Josué no ataque, Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Entraram Vini Paulista, Jaci, Keno, Enzo e Fernando Sobral. Antes de falar o desempenho de cada jogador, vamos relembrar os principais lances da partida para a gente ir rememorando o que aconteceu. De lances perigosos, o primeiro foi aos 5 minutos, um bom chute do Josué, chute cruzado no canto esquerdo do goleiro. O goleiro defendeu uma bola muito difícil para o goleiro. Passamos aos próximos lances. Aí vem o lance que eu gostaria de destacar. Já falei bastante do Thiago Santos, mas vamos aprofundar isso. Aos 14 minutos, a bola está saindo pela linha de fundo. O Thiago Santos protegeu o lance, tentando ganhar o tiro de meta. O jogador simplesmente antecipa ele, consegue tocar a bola, rola para trás e o jogador do Operário perde o gol. A gente ali era para ter tomado 1-0, porque era um lance claro de gol. O erro foi do jogador do Operário não ter aproveitado, porque a chance estava no pé dele, chutou por cima. Então, ali é o que eu já disse várias vezes do Thiago Santos. Ele é um jogador que vai ali desempenhando, não vai. Você não percebe tanto ele comprometer até o momento que ele faz um grande erro. Ele é um jogador de comprometer resultado. E essa já era a impressão que eu tinha dele em outras equipes.
e é uma impressão que eu tenho dele no Coritiba que vai ser assim. Hoje esse lance acabou não saindo gol, mas depois ele tem uma participação no primeiro gol do Operário. Enfim, é um jogador que não deveria ter vindo. E vindo, por que ele passou o Jaci na hierarquia do elenco? Por quê? Não existe motivo nenhum. Porque o Jaci comprometeu, fez o pênalti no jogo passado, por favor, né? Porque teve o lance com o Coser. A culpa foi do Coser no terceiro gol da Chapecoense. Então, eu nem ouvi, eu tô gravando esse vídeo, provavelmente o Seabra deve estar explicando, alguém deve perguntar para ele o porquê ele escalou o Thiago Santos. Espero que exista um motivo bastante plausível para isso. Vamos novamente aos lances. Vamos passar. O que mais que temos? Aí, vamos passar ao gol. Gol do Operário. Aí vamos voltar ao Thiago Santos. A zaga do Operário dá um chutão para frente, ele vai que nem um doido para cima do jogador do Operário, todo desengonçado, tromba com o jogador. O Operário fica com a bola e a partir do momento que ele tromba com o jogador, o nosso zagueiro está no meio campo. Ele estava no meio campo tentando fazer essa disputa, perde a disputa. O que acontece? O Operário pega a nossa defesa completamente bagunçada. O Thiago Santos correndo para trás. Se você ver o zagueiro correndo para trás, desesperado, é porque ele fez bobagem em algum momento, né? Tem que recompor. Isso que a gente viu. Então, sempre lembre disso. Viu o zagueiro correndo para trás, é que tá alguma coisa errada. O Operário seguiu o lance. O Bosquilha rolou pro jogador na ponta direita, o jogador cruzou para trás e o Léo Gaúcho acertou um bom chute. Saímos perdendo no primeiro tempo. Eu não achei uma atuação, no modo geral, uma atuação ruim ali do setor ofensivo. Achei que o Coritiba estava conseguindo ter o domínio da partida, sem muitas chances, mas dominando, criando boas trocas de passe. E aí tomou o gol, bem nos acréscimos. Vamos ao segundo tempo. Logo, aos 2 minutos, o Josué cobra falta, o Maicon escora de cabeça. Eu senti a falta de gol do zagueiro do Coritiba. A gente tenta lembrar de cabeça, assim, faltas cruzadas já na área, escanteios. Eu tenho poucas lembranças no passado recente. Eu lembro de um gol do Maicon, ano passado no Couto Pereira na Série B. Então é um aproveitamento baixo, assim, ainda mais tendo zagueiros altos, o Josué que bate bem na bola. Tem que ver o que está acontecendo em relação a isso. Então, aos 2 minutos, o Coritiba empata a partida. Aí teve logo em seguida o gol do La Vega aos 9 minutos, que o juiz invalidou, mas uma boa jogada. O Coritiba, ali, o ataque do Coritiba, se a defesa está um desastre, o ataque, os jogadores estão conseguindo se encontrar. É um sistema ofensivo muito rápido, com jogadores de qualidade. E eu comentei alguns vídeos atrás. Para ver se essa SAF aprende. Se você investe, você tem resultado. Você contratou o artilheiro da Série B, você investiu no Breno Lopes, que é o jogador mais caro da história do clube. Não é um craque, mas é um cara que entrega muita disposição, ele é um jogador muito físico, ele vai para o confronto individual, ele faz gol. Então o Coritiba investiu e está colhendo os frutos no setor ofensivo. Aparentemente esqueceram que o setor defensivo precisava de reforços. Então perdemos o gol, teve o gol anulado aos 9. E aí aos 12 sai o segundo gol do Operário. Eu estava revendo o lance na TV. O jogador passa sozinho pelo lado direito. Ele estava sendo marcado pelo William Oliveira, então dá para culpar o William Oliveira. E também dá para culpar o Maicon, que podia ter saído, demorou demais para reagir. Mas no meu ponto de vista, digam se concordam comigo, no meu ponto de vista, a principal falha foi do William Oliveira, que não acompanhou o jogador naquele momento. O Bruno Melo estava marcando o jogador que estava com a bola, o outro passou e ninguém acompanhou ele. Aí o jogador cabeceou no contrapé do Morisco, gol. O Morisco não tinha nada o que fazer nesse lance, uma cabeçada de muita qualidade, assim, então mérito do centroavante. Tomamos o gol aos 12 e felizmente logo em seguida teve o gol do Ronier. Ronier tromba na área, ele fica caído, a bola continua circulando, vai para o lado direito. Acho que é o Tinga que cruza, a bola atravessa a área toda, o Ronier ainda caído ali na marca do pênalti. E a defesa do Operário esqueceu completamente ele. Aí a bola sobra para o Bruno Melo, que mais uma vez faz um cruzamento muito bom. A gente tinha muito receio do Bruno Melo ofensivamente, realmente ele não apoia tanto.
mas ele tá com um bom aproveitamento quando ele chega no ataque. Ele apareceu contra o Cruzeiro, escorou a bola pro Lavega com muita qualidade, fez um cruzamento lindo pro Pedro Rocha no jogo de ida contra o Operário, e mais uma vez achou o Ronier sozinho na área. O Ronier ele fazendo de morto, a hora que a bola sobe ele cabeceia bem. Segundo gol do Ronier no ano, segundo gol de cabeça. Então, um jogador que não tem uma grande estatura, mas está sabendo aproveitar esse recurso. Então, passamos aqui pelos principais lances. Depois, não teve muitas jogadas perigosas, né? Então, vamos aos nossos atletas. Pedro Morisco. Durante o jogo, seguro, uma atuação com o padrão Morisco de qualidade, mas aí eu esqueci, acabei pulando os pênaltis, mas já vou emendar aqui com a análise do Morisco. O Morisco nos pênaltis foram 6 cobranças, ele errou o canto em 5. O lance que o Operário perdeu o pênalti chutou por cima. Então eu achei um desempenho fraco, assim, é muito cruel com o goleiro. O goleiro é o jogador que está em mais desvantagem numa disputa de pênaltis, mas um jogador que a gente espera tanto acabou não ajudando a gente ali nas cobranças de pênaltis, mas durante o jogo não comprometeu. O Tinga não teve culpa nos gols, eu não lembro se era ele que estava marcando o jogador que cabeceou a bola no segundo, enfim. Mas de modo geral o Tinga acho que é um dos jogadores que menos compromete ali na zaga, tirando os momentos que ele está cansado no fim do jogo e colocam jogadores velozes em cima dele. Hoje achei uma atuação assim, ok do Tinga, mas faz parte da defesa também. Quem quiser criticar, pode criticar. Aí vamos à zaga. O Maicon perdeu o pênalti na disputa de pênaltis. Hora que sobrou o Maicon ali, o Maicon não é um jogador assim que se destaca pelo refino técnico, pelos ótimos passes, pelos grandes lançamentos, mas talvez era o que tinha ali naquele momento. O Fernando Seabra tirou vários jogadores ofensivos e o Maicon é um jogador que não está me passando segurança. Agora vou tirando a parte do pênalti, é um jogador que não me passa segurança. Foi muito bem ano passado e ali depois da Série B, quando começamos a falar do elenco que tinha que ser montado para a Série A, sempre deixei claro que eu tinha muitas dúvidas em relação ao Maicon para 2026. Gosto dele, existe um sentimento ali até de gratidão pelo ano passado, foi muito bem, mas é um jogador assim que eu acho que vai comprometer em algum momento. Espero estar errado, mas eu não sinto segurança nele. Vamos colocar aqui, a minha zaga titular seria Jaci e Thiago Coser, mas o Fernando Seabra, a gente não sabe o que aconteceu com o Jaci, o que o Jaci fez pro Seabra. E hoje fomos com o Maicon e aí vamos ao Thiago Santos, que já falei bastante, não deveria ter sido contratado, não deveria ter sido escalado hoje, comprometeu, um dos piores em campo e realmente não faz nenhum sentido a escalação dele. Espero que o jogo de hoje, se tenha algo positivo, sejam as lições que vão ser tiradas dessa eliminação, e uma das lições é que o Thiago Santos não vai ajudar, e além de não ajudar em vários momentos vai atrapalhar. Bruno Melo, já falei do gol, uma bela assistência para o Ronier, acho que não teve culpa no segundo gol, ele estava fazendo o papel dele, estava marcando o jogador com a bola, a zaga que se embananou toda ali e deixou o jogador aparecer sozinho para cruzar. William Oliveira, o pior em campo, novamente, isso já é uma tendência, assim, vem acontecendo. Hoje a gente não tinha o Alisson, que está machucado. Por mim, eu teria colocado o Fernando Sobral, ou até o Vini. Acho que o time ficaria muito exposto com o Vini. O time já está muito ofensivo com o Vini ali, mas vamos ao Sobral, por exemplo. Eu nem acho que o Sobral demonstrou um futebol que o credencia a ser titular, mas a gente já sabe que o William Oliveira vai comprometer cada bola no pé dele. Você não sabe se ele vai conseguir dominar direito, você não sabe se ele vai acertar o passe. Ele está muito inseguro. Eu não sei se é pelo mau momento ou se esse é o futebol dele mesmo. Então é um jogador que compromete demais. Você ter o jogador que fica na frente da tua área, você tem que ter alguém que seja muito seguro, que tenha um bom domínio de bola, a bola não escape do pé, o passe qualificado, e além de tudo ele não oferece nada ofensivamente. Assim, eu sei que ele é um primeiro volante, mas a gente está em 2026, jogadores que jogam nessa posição precisam também contribuir, nem que seja um pouquinho na parte ofensiva. O Lavega, que estava ali mais ou menos ao lado do William Oliveira,
muita transpiração e pouca inspiração. Não apareceu. Ele que ganha a bola ali na disputa no segundo gol, né? Ele ganha a bola sobra pro Bruno Melo cruzar. Fez o gol que foi anulado, mas não criou, assim, não participou tanto do jogo criando jogadas perigosas, mas ele se esforça muito, e ali talvez a gente tem que lembrar que ele está jogando como segundo volante, né? Apesar dele ser um jogador de ataque, jogou hoje como segundo volante, e para isso um jogador que corra, marque, talvez seja o suficiente. É o que o Sebastião Gomes faz também, não é um atleta que chega ali com muita qualidade na parte final do campo. O Josué, acho que foi um bom jogo, sempre aparecendo muito, carimbando toda a bola passa no pé do Josué, deu assistência pro primeiro gol. Achei estranho na decisão por pênaltis ele ser o quinto cobrador. A gente já tem exemplos de que faz muito mais sentido você começar com seus melhores cobradores, ele é o nosso cobrador oficial. A gente viu na Copa do Mundo, teve toda aquela questão envolvendo o Neymar, que nem chegou a bater contra a Croácia, e depois daquilo virou quase uma obrigação no futebol mundial. Tem cobrança de pênalti, você coloca teu cobrador oficial para bater a primeira cobrança, tem que garantir os primeiros pênaltis, né? Mas enfim, isso não foi isso que comprometeu o resultado. No ataque eu gostei dos três, principalmente do Ronier, que vem sendo, acho que o nosso principal jogador na temporada, né? Muito incomoda demais a zaga, todas as bolas que chegam nele ele consegue segurar, aí ele começa a criar. Então é um jogador que serve até como um desafogo para a equipe. O Pedro Rocha, eu achei ele solto hoje, gostei, não fez gol, mas achei participativo. Ele tá, na minha opinião, ele está crescendo de produção, talvez se acostumando com o setor ofensivo, né? Veio para cá para ser ponta, mas não contrata um jogador, e ele vai ficando no ataque, vai ficando como centroavante. Então ele está se adaptando cada vez mais. Vamos jogar muitas partidas em transição, com espaço para jogar, e ele vai ser útil nesse contexto. Hoje, dia 21 de fevereiro, janela fecha no dia 3 de março. Será que vai chegar esse centroavante? Tá difícil. E o Breno Lopes, muito participativo no primeiro tempo, quase todas as jogadas do Coxa ali pelo lado esquerdo, e eu gostei da atuação dele. Do setor ofensivo como um todo, assim, eu achei que os jogadores foram bem, apesar de não terem sido muitas chances criadas. O Coritiba conseguia se organizar ali, conseguia ser perigoso, ter o domínio da partida em vários momentos. O problema é do meio para trás, um meio de campo que é um buraco, porque você tem um segundo volante que na verdade é um atacante, você tem um primeiro volante que está numa fase péssima, e eu vou me apegar aqui ao fase péssima para não decretar que o William Oliveira não sabe jogar futebol. E a zaga, assim, a zaga do Coritiba é um desastre, precisa ser repensado. Lembrando que o Seabra teve uma semana para treinar. Antes podia reclamar que era jogo, viagem, concentra, não tinha tempo de treinamento. Mas o que a gente tinha de positivo no ano passado foi destruído. A zaga do Coritiba é um caos, todo mundo batendo cabeça, perdido. E além do setor estar muito desorganizado coletivamente, você ainda coloca jogadores que comprometem, que é o caso do Thiago Santos. Depois, como eu já falei, eu vou assistir a entrevista coletiva do Seabra, ver se ele dá alguma explicação para essa escalação. Se for apenas opção técnica, eu começo a contestar até mesmo a permanência do Seabra, porque ele está comprometendo os resultados. Assim. Acho que precisa encontrar um meio termo entre ter um ataque eficiente, que ameaça o adversário, e ter uma defesa minimamente sólida. Ano passado a gente tinha uma defesa que praticamente não era vazada e um ataque que era ridículo. Você não precisa ir sempre aos extremos, você pode encontrar um meio termo, um equilíbrio. E o que falta nesse momento exatamente ao Coritiba é equilíbrio. Gosto muito de ver um técnico com coragem, que quer vencer o jogo, isso é importante, mas tem que ter também, às vezes, pisar um pouquinho no freio. Colocar ali o Vini Paulista no lugar do Lavega, talvez, dar uma segurada, colocar o Jaci, obviamente, na zaga, armar uma equipe que consiga atacar, mas também não seja aquele buraco que a gente está vendo no setor defensivo. Então, muitas coisas a serem corrigidas pelo nosso treinador. Lembrando que quarta-feira já tem o jogo com São Paulo. Pouquíssimo tempo, o time vai ter que superar esse baque da eliminação, porque
Na quarta-feira já tem o jogo contra o São Paulo no Couto Pereira. Então esses 11 que começaram. Aí entraram Vini Paulista no lugar do William Oliveira. O Seabra foi ousado, tirou um primeiro volante e colocou um jogador que também é de marcação, mas que tem muito mais saída. O Vini entrou bem. Tá sendo comum isso acontecer. Ele tá pedindo passagem no time titular. Não sei no lugar de quem, não sei se realmente ele vai ganhar essa posição, mas tá pedindo passagem. Aí entrou o Justin no lugar do Thiago Santos, que deveria ter começado jogando, né? O Keno entrou no lugar do Breno Lopes. O Breno Lopes acho que estava cansado, o Coxa já não estava conseguindo ameaçar tanto ofensivamente, o Keno entrou mal, não criou nada, infelizmente ele está sendo essa também uma tendência nos últimos jogos, gosto de ter ele como opção, mas não está desempenhando nas últimas partidas. Saiu o Pedro Rocha, entrou o Enzo, ali a parte centroavante do Curitiba morreu, o Enzo não fez absolutamente nada, assim como não fez nada contra a Chapecoense. Eu acho que está sendo dada uma importância muito grande ao Enzo por causa de um jogo bom, porque a gente já fizemos sei lá quantos jogos esse ano, e o Enzo até o momento ele fez um jogo bom contra o Cianorte. E já ganhou oportunidade em campeonato brasileiro, num jogo extremamente difícil que estava aquele contra o Chapecoense. Hoje, numa partida decisiva, mata-mata, ele ganha chance novamente. Eu entendo que o Seabra olha para o banco e não tem absolutamente ninguém, mas acho que num contexto desse eu não apostaria no Enzo, acho que ele não é um jogador pronto. Eu tenho a impressão que ele nem veio para jogar, ele veio para ali compor elenco sub-20, às vezes treinar com o profissional, mas diante da falta de contratações para centroavante ele está ganhando espaço e eu acho precipitado. Falei isso no pós-jogo contra a Chapecoense, achei que ele não devia ter entrado contra a Chape, Curitiba morreu. Ali ele não conseguia prender nenhuma bola e hoje é a mesma coisa, é muito novo, pode evoluir, pode virar um ótimo jogador, mas não vejo o porquê ele está ganhando esse espaço. Assim. O Seabra não tem centroavante, pensa em outras alternativas, joga com 2 atacantes, coloca Keno e sei lá quem, enfim, muda o esquema, busca alternativas para não ter que depender de um menino que claramente não está pronto. E isso não é crucificar, não é queimar o Enzo. É só saber respeitar o tempo e os processos. E entrou o Fernando Sobral no lugar do Lucas Ronier. É uma substituição estranha. Ali bem no finalzinho do jogo. O Ronier já não... Assim como todo o ataque, estava todo mundo cansado. Já não estava conseguindo desempenhar tanto. Talvez o Sobral tenha entrado até para dar uma segurada, porque o Coxa estava completamente exposto. O contra-ataque do Operário estava completamente armado. E aí o Seabra pode ter pensado nisso, vou tirar o Ronier ali, e eu tinha pensado, o Ronier pode ser um cobrador de pênalti, mas o Sobral entrou e bateu o pênalti e fez, então acaba ficando elas por elas, assim, mas uma opção ali que talvez tenha ficado um pouquinho estranha para a maioria das pessoas. Então, e ali nos pênaltis, começamos com o Bruno Melo bateu bem, o Lavega em seguida perdeu, cobrança meia altura, até foi forte, mas bateu mal. Fernando Sobral bateu super bem, Keno também. O Josué, a gente sabe a qualidade dele para cobrança de pênalti, o Tinga. E aí bateu o Maicon. Quem mais que tinha para bater pênalti que estava em campo? Tinha... No ataque saíram os 3, na defesa só faltava o Jaci bater. Então faltava o Vini, o Jaci, o Enzo e o Pedro Morisco. É isso. 4. Quem mais? Está faltando um que ainda podia ter batido. O Morisco, o Jaci, o Enzo. Enfim, tinha mais alguém para bater. E aí foi o Maicon, como eu falei. Quando eu vi ele se dirigindo a bola, já bateu aquele desânimo, porque como eu falei, o Maicon não é um jogador que se destaca pela técnica, pelo bom trato com a bola, assim, mas enfim. E aí as cobranças do Operário, como eu falei, a única cobrança foi o Índio que chutou por cima. No restante, o Operário bateu muito bem. Inclusive na última cobrança o Morisco tentou ficar esperando ali para definir o canto. O jogador só bateu no canto esquerdo dele e fez o gol. Mas então é isso, gente. Estamos eliminados do Campeonato Paranaense. Eu comentei no vídeo de ontem que seria muito legal chegar na final. Afinal, se você está disputando um campeonato, você tem que tentar ganhar. Mas não era a nossa prioridade, né? Acho que ninguém está feliz de ser eliminado.
todos gostariam de ser campeões, de repente jogar um clássico na final e vencer mais um clássico, ser campeão novamente. Ficam pontos que precisam ser analisados do jogo de hoje, muitas correções a serem feitas, algumas reavaliações em questão de opções do elenco que o Seabra está utilizando, que eu falei tanto, o Thiago Santos, o William Oliveira, o Enzo. Eu acho que o Enzo não deve ser tão utilizado, não está pronto. Então, individualmente, assim, seriam principalmente esses 3 jogadores que eu tenho ressalvas a fazer. E arrumar a equipe como um todo. A gente não vai conseguir jogar uma Série A 38 jogos nessa maluquice que está o Coritiba. É um jogo de ataque para os dois lados o tempo todo, quase não tem meio campo. Para quem não está envolvido com as duas equipes que estão assistindo, deve ser uma delícia acompanhar esses jogos. Os jogos do Coritiba são jogos divertidos. O jogo com a Chapecoense foi uma loucura o tempo todo, ataque dos dois lados. Só que não é sempre que a gente vai enfrentar a equipe com pouca qualidade técnica. Se você faz esse jogo kamikaze contra um time mais qualificado, você enfrenta ali um Palmeiras, um Flamengo, um Fluminense que está bem no ano, pode dar ruim, pode dar bem ruim. Então vamos ver se o Seabra vai continuar com essa coragem que ele está tendo nos últimos jogos, se ele vai manter isso ao longo do ano ou se ele vai dar uma segurada e encontrar o equilíbrio. Eu acho muito importante essa palavra, que é o equilíbrio. Ele vai precisar encontrar um meio termo entre ataque e defesa. E tem que consertar essa linha defensiva. Os jogadores estão batendo cabeça, errando posicionamento. A impressão que o Coritiba pode tomar gol a qualquer momento, a mesma sensação que eu tive no jogo contra a Chapecoense. E eu vou até passar aqui um negócio, só antes de fechar, deixa eu abrir aqui novamente. Os últimos jogos do Coritiba. Vamos pegar a partir do jogo contra a Chapecoense. Tomamos 3 gols da Chapecoense, 2 do Operário e 2 do Operário novamente. Em 3 jogos o Coritiba tomou 7 gols. 7 gols no ano passado, a gente demoraria mais ou menos uns 15 jogos para tomar, né? Então, e lembrando, eu peguei um recorte de 3 jogos, sendo que 2 deles são contra uma equipe que está na Série B, que é o Operário, e outro deles, que a gente tomou 3 gols, é contra uma equipe que acabou de subir da Série B e, para mim, é uma das candidatíssimas a brigar contra o rebaixamento. Começou bem o campeonato, mas, a não ser que aconteça algo muito fora do normal, vai brigar pela parte de baixo da tabela. Então não dá para dizer, a gente está tomando mais gol porque os confrontos são mais difíceis. Não. É jogo de Série B. A gente jogou, esses últimos 3 jogos foram 3 confrontos de Série B. O jogo contra a Chapecoense é um jogo de Série B dentro da Série A, que são 2 times que acabaram de subir, e 2 jogos contra o Operário no Campeonato Paranaense. Um time, como eu ressaltei lá no comecinho do vídeo, é um time que praticamente todo ano está no meio de tabela da Série B. O Operário historicamente complica a gente, jogos muito difíceis, foi um bom jogo do Operário hoje. Se jogasse sempre assim, vai ser campeão da Série B, mas a gente sabe que não vai jogar sempre assim. E talvez a gente vai analisar agora. Jogou assim porque estava num dia inspirado ou porque o Coritiba dá muita oportunidade, dá muito espaço para outra equipe ficar confiante, fazer um bom jogo. Eu acho que tem que analisar todas as circunstâncias. Pouquíssimo tempo para o jogo contra o São Paulo para juntar os cacos, arrumar o que está dando errado, e tem muita coisa dando errado. Mesmo a gente está numa sequência aí sem derrotas, né? Hoje o jogo terminou empatado, mas um time assim muito vulnerável, e vai dar ruim se continuar assim. Não vai ser todo jogo que o ataque vai achar 2, 3 gols. Não vai ser todo jogo. A gente vai encontrar defesas mais fortes que a gente vai lá, vai tentar atacar, vai tentar contra-atacar e não vai fazer nenhum gol. Vai fazer 1. E a defesa tomando 2, 3. Então precisa encontrar o equilíbrio, precisa acertar e também escalar os jogadores corretos, né? Não adianta nada você fazer treino, arrumar ali o posicionamento e continuar escalando o Thiago Santos e o William Oliveira. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Infelizmente estamos eliminados do Campeonato Paranaense, mas a vida segue e o nosso principal foco é e sempre foi o Campeonato Brasileiro. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!